voltamos, galera. Voltamos com mais tabela periódica. Olha aqui, mais informações que a gente consegue retirar. Eu queria que vocês prestassem atenção, primeiramente, na legenda que vem em cada tabela periódica. Toda tabela tem uma. Se por acaso você esquece alguma informação, é importante que você observe isso aqui. Ele já vai estar te dando a orientação. Olha aqui, ó. A gente tem o símbolo químico. É importante a gente lembrar que esse símbolo sempre é uma letra maiúscula ou maiúscula seguida de minúscula. Olha aqui, ó. Maiúscula, minúscula. Aqui, maiúscula. Então, nunca você vai ter duas letras maiúsculas para um mesmo elemento. Se você tem uma letra maiúscula diferente, você tem um elemento diferente, começando ali. É uma dica importante. Nessa tabela periódica, o número que fica acima, olha aqui o 3, ele é o número atômico, que a gente representa pela letra Z. Lembrando aí que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, que são as cargas positivas que ficam no núcleo. E se a gente está falando de átomo, o átomo é neutro. O número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Então, a gente pode dizer que prótons vai ser igual a elétrons. Esse númerozinho aqui de baixo, que é o maior número dentro do quadrado, a gente vai chamar de massa atômica, ou peso atômico, que é representado pela letra A. Lembrando aí que a massa de um átomo, ela vai se ater ao núcleo dele. É o núcleo que é pequeno e denso. Então, dentro desse núcleo, nós vamos ter prótons e nêutrons. Então, a gente pode dizer aí que a massa é igual a prótons mais nêutrons. Mais informação importante. Então, a dica que eu dou é o seguinte: o maior número dentro do quadrado sempre vai ser a massa, o outro número atômico. E daqui a gente consegue fazer todas as relações. Olha que interessante, ó. Vamos pegar o carbono. O carbono está aqui. Qual é o maior número? 12. Então, a massa dele é 12. O outro número é o 6. Opa, então o número atômico dele, que é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, é 6. E como que eu acho o número de nêutrons? Muito simples. Você vai pegar o maior número e diminuir do menor. Então, o número de nêutrons do carbono vai ser 12 menos 6, 6 também. Uma coincidência aqui. A gente tem que sempre fazer essa continha, não pode ter preguiça. Beleza? Outra coisa importante. Fiz 4 círculos aqui nos números atômicos seguidos desses elementos. A gente pode ver, então, ó, 23, 24, 25 e 26. Então, a sua tabela periódica, ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Ao contrário do que a gente pensa, que ela cresce conforme a massa, ela cresce, na verdade, conforme o número atômico. Então, a sua tabela, ela não é planar. Ela é um cilindro. Um cilindro que vai crescendo para baixo. Então, a gente pode ver que começa no 1, vai para o 2, desce para o 3, 4, 5, 6, chega no 10, volta para o 11. Então, sempre crescente aqui a ordem de número atômico. Outra coisa importante, pessoal, você precisa disponibilizar um tempo para dar uma olhada nesses elementos que existem. Assim como existe o alfabeto e a junção das letras do alfabeto formam todas as palavras que a gente conhece, a gente tem a tabela periódica. E aqui dentro nós temos todos os elementos químicos conhecidos pelo homem. Então, a junção desses elementos vai formar todas as substâncias que a gente conhece. A questão é que muitas vezes a gente confunde a realidade com o que a gente vê em filme, Marvel, DC, essas coisas. Então, se atenta no seguinte, galera, não existe elemento químico chamado criptônio. O que a gente tem aqui, ó, perdão, gente, não existe criptonita, o que a gente tem é o criptônio, olha aqui, ó. Até eu já me confundi. Vocês não façam isso, por favor. Então, ó, Kr é criptônio, ele é um gás nobre. Não existe criptonita, uma pedrinha verde, brilhante, ok? Isso aí é de um outro universo, um universo fictício. Não existe também, galera, você pode procurar aqui, adamantium.
Nem tem um elemento químico aqui só com a letra A. Eu sou frustrada até hoje por isso, porque eu não consigo escrever meu nome com os elementos da tabela. Então, por favor, alguém descubra um elemento novo e apelide com a letra A. Coloque o símbolo de A maiúsculo, por favor. Mas brincadeiras à parte, não existe adamantio. E nem existe, pessoal, vibrânio. O que tem aqui por ver é o nosso vanádio. Então, assim, separe um tempo para dar uma olhada, porque tudo aquilo que existe é conhecido pelo homem até hoje está aqui, ok? Outra coisa, eu coloquei aqui os períodos, tá vendo? E as famílias. Já está meio que indicado, porque existe uma relação entre distribuição eletrônica e o local do elemento na tabela periódica. Eu falei no outro vídeo que essas duas coluninhas aqui, ó, são chamadas de bloco S, porque a distribuição eletrônica deles, todos terminam em S. E eu vou além. Eu vou dizer, por exemplo, que o lítio, ele vai terminar em 2S1. Por que eu sei que a distribuição dele vai terminar em 2S1? Porque olha aqui, ó, 2, ele está no segundo período da tabela. Então tá aqui, ó, primeiro período, segundo período. Ele vai terminar em S porque ele está no bloco S. Olha que beleza. Bloco. E ele vai terminar em 1 porque ele está aqui, ó, na primeira coluna do bloco S. Então, ó, primeira coluna, segunda coluna. Então, a gente não precisa ficar perdendo tempo com distribuição eletrônica se a gente sabe esse macete aqui. Vamos ver outro exemplo. Vou mudar de cor aqui a canetinha para ficar mais bonito. Então, olha aqui. Vou pegar o fósforo. Qual seria o último elétronzinho ali, a última distribuição eletrônica em subníveis desse fósforo? Vamos lá. Como eu segui aqui, ó, primeiro vem o período. Então, ó, primeira linha, segunda linha, o fósforo está na terceira linha, terceiro período. Então, ele vai terminar em, olha aqui, 3. E a gente viu que esse cara, ó, olha que bonito, ele é do bloco P. Então, ele vai terminar em 3P. Faltou a coluna dentro do bloco. Então, olha aqui, ó, dentro desse bloco, qual é a coluna que ele tá? Primeira, segunda, terceira coluna. Então, eu sei que o final de configuração do fósforo é 3P3. Você sabendo o último da distribuição, você vai completar lá o 3P com 3 e vai completar tudo que vem antes na distribuição. Então, você não precisa perder tempo e, sem medo de errar, você vai usar esse macete agora. Agora, preste atenção no seguinte, porque o bloco D e o F, aí foi o que eu falei para vocês. A galera de transição, ela não obedece muito bem às regras. Então, a gente precisa fazer um pequeno ajuste. Olha aqui. Você usa o macete normal. Qual seria o macete normal? Vamos usar aqui o exemplo do ferro. O ferro está na primeira, segunda, terceira, quarta linha. Então, ele terminaria em 4. 4. E ele está aqui, ó. Esse é o bloco D. 4D. Qual coluna dentro do bloco? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Usei o macete normal. Só que se eu fizer a distribuição, ele não termina em 4D6. Então, o que você vai fazer? Toda vez que se tratar do bloco D e do bloco F, você vai usar o macete e diminuir um aqui, ó. Ele não vai terminar, então, em 4D6. Ele vai terminar em 3D6. Então, essa foi mais uma dica aí para vocês de tabela periódica, distribuição eletrônica. A gente consegue, pela tabela, determinar a distribuição, com a distribuição determinar a posição deles na tabela periódica e outras coisas mais. Inclusive, parar de falar abobrinha, né, de que criptonita existe ou adamantium existe. Então, por favor, galera, estudem, beleza? Vou deixar vocês aí olhando, então, os elementos, gravando os elementos, se familiarizando, não vou nem dizer gravar, porque isso é natural. Quanto mais você estuda a tabela,
mais ela fixa na tua cabeça e aí você consegue ficar aí esperto para essas coisas. Então, ó, toda vez que você tiver oportunidade, toda vez que você for fazer um exercício de química, coloca a tabelinha do lado para ir se familiarizando, beleza? Final do ano vai estar todo mundo craque nisso aí. Abraço, até a próxima!